Fala galera, aqui é Viver Dividendos. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre um ativo novo que nós estamos adicionando na nossa carteira de trader de valor. Na verdade, vão ser 2 vídeos esse mês, vocês estão acostumados, às vezes, com frequência eu posto aqui conteúdo com ações com esse enfoque aí de trader de valor, mas acabou que esse ativo eu comprei o mês passado, só que a correria foi grande, saí de férias, aí não consegui fazer um vídeo explicando, porque sempre que eu adiciono um ativo novo aí ali na minha carteira de trader de valor, eu gosto de compartilhar aqui com vocês o porquê que eu estou comprando um ativo, qual o case da empresa, né? Enfim, a gente vai fazer esse bate-papo aqui hoje para explicar qual a importância desse ativo. Mas relembrando, para quem ainda não conhece, a gente tem uma carteira aqui focada em dividendos, né? Uma carteira pública, tem uma carteira de REIT, tem uma carteira de BDC, tem até uma carteira na área de membros, né? Que é essa parte aqui, ó. Se você ainda não assinou nossa área de membros, assina. Você vai pagar aí R$ 94,00 por mês e vai ter acesso aos meus ativos que eu estou comprando a longo prazo visando a aposentadoria. Vai valer muito a pena. Eu compartilho ali com vocês em última mão, né? Todos os meses também, as minhas compras e vendas, etc e tal. Então a gente tem bastante ativos ali legais ali, mas aí é mais com esse enfoque de construção de uma carteira a longo prazo para aposentadoria. E nós temos aqui essa minha carteira aqui de trader de valor. Temos esses ativos aqui, né? Eu incluí esse camarada aqui, ó, o Excel Service Holding. Nós vamos falar sobre ela aqui, vamos entender um pouco melhor o case dela. Deixa eu pegar aqui o nosso material para a gente poder ir começando já sem perder tempo, né? Falando um pouquinho sobre a empresa, né? Essa aqui é a empresa, tá, galera? Eu gosto de começar, às vezes, lá pelo site, mas às vezes eu acabo me perdendo muito lá, fico tomando muito tempo, né? Mas a Excel Service Holding, ela é uma empresa, vamos dizer assim, ligada à parte de processamento de dados, né? Ela é quase uma prestadora de serviço, mas também ali uma empresa de tecnologia. Por quê? Ela usa muito machine learning e inteligência artificial para fazer o serviço dela. O que é o serviço como que a Excel ganha dinheiro, né? Eles trabalham com alguns segmentos, né? E aqui talvez o site aqui vai ajudar a gente um pouco. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Cadê, rapaz? Eu tinha deixado aberto aqui, tá aqui, pronto, ó. Ele trabalha com alguns segmentos. Então, por exemplo, o segmento talvez, acho que mais forte ali para eles, né, seria esse de seguros, né? Depois a gente teria a healthcare, né, que seria ali a parte de saúde. Como é que funciona? Eu, por exemplo, eu cheguei a usar, não foi, obviamente, com a Excel, mas uma empresa parecida. Eu tive uma viagem para Maldivas e aí lá acabamos precisando de usar o nosso seguro-saúde. Inclusive, eu nunca faço o seguro-saúde, porque eu sempre estou indo para a Europa, vou e volto, viajo para lá, para cá e, tipo assim, eu nunca fico doente, mas às vezes acontece, né, cara? Na verdade, eu vou falar que nunca não, mas do meio do ano passado para cá eu comecei a pegar esse hábito de ir fazendo. E aí, cara, acabou que dessa viagem eu tinha feito um segurinho saúde, a minha esposa acabou passando mal lá e a gente precisou de acionar o seguro saúde. Utilizamos, pagamos lá, etc e tal, depois você manda esses comprovantes dos gastos, né, que você teve lá durante a viagem, né? Poxa, paguei um médico, paguei o remédio, isso tudo é coberto lá pelo seguro saúde, às vezes até um dano na bagagem, tem seguro de tudo quanto é tipo. Quando você manda isso para a seguradora ela não consegue, vamos dizer assim, acompanhar e verificar isso. Então, ela terceiriza isso com empresas como o caso da Excel. Que eles trabalham com o quê? Eles vão fazer essa auditoria ali para ver se pode liberar o pagamento, se está tudo certo. É meio que eles trabalham com essa parte. Então, eles atendem diversos tipos de segmento e cada segmento tem necessidades, igual, por exemplo, esse segmento de banco aqui, ó, se você for vir aqui embaixo, você vai ver, ó, compliance, você vê negócio de fraude, enfim, tem um monte de outros serviços que eles fazem ali. É uma empresa de prestação de serviço para grandes corporações, cara. Se você for entrar aqui, ó, você vai pegar aqui, ó, 150 empresas, né, da Fortune, de 1.000 empresas da Fortune, trabalham com a Excel. 7 dos 10 maiores pagadores de saúde são clientes da Excel. Então, quando você tem ali um repasse que você precisa de receber, por exemplo, do plano de saúde, o hospital, então a Excel ela cuida disso, né? De fazer essa cobrança, de ver se está tudo certo, se foi pago certo, se o procedimento foi pago com o valor correto. Então, eles têm ali todo um software e uma tecnologia para isso, né? 16 dos top 20 nos Estados Unidos, Inglaterra e na Austrália dos emissores
também trabalham com a Excel. E 11 dos top 19 bancos dessa região ali também atendem ali, como também são clientes ali da Excel. Então é uma empresa, vamos dizer assim, com know-how interessante no mercado, é uma empresa prestadora de serviço e ela tem essa característica de não estar trabalhando com a distribuição de dividendos. Então é um case que pode ser interessante para o trader de valor. Aí a gente começou ali a entender um pouco a partir daí o negócio da empresa, fomos nos aprofundando e levantei esses dados aqui para vocês. Eu gosto de começar aqui para a gente entender como é que era um período atrás, como é que é agora. Depende muito da quantidade de dados que a gente tem. No caso aqui eu consegui 14 anos atrás, a receita por ação era de 2,38 da Excel, passou para 10,85, né? Acabou que eu esqueci de falar do ticket dela, né? O ticket dela é esse daqui, galera, ó. É XLS, tá? Você bater nesse ticket lá na bolsa, lá você vai conseguir encontrar a Excel, tá? O lucro por ação dela saiu de 23 centavos há 14 anos atrás e agora está em 1,15, né? O dividendo nós não temos, porque é uma ação para o trader de valor. E o preço dela lá atrás, há 14 anos, era $5, né? O cara que comprou a $5 tá bem, né? Agora nós estamos aí com 51 doletas, né? Quando a gente fala de trader de valor, é fundamental que a empresa tenha uma raia de crescimento interessante. Eu cobro aí pelo menos 2 dígitos. O preço está com menos de 10 ali, para mim, eu já começo a não cogitar colocar ela na minha carteira de trader de valor. Pode acontecer de você posicionar na empresa lá em um trimestre ou um ano ali mal, mas você tem que ter a longo prazo uma perspectiva de que ela vai continuar crescendo. Quando a gente olha para Excel, ela atende esses requisitos. Por quê? A receita nesse último ano cresceu 11%, nos 3 anos 18%, nos 5 anos 12% e nos 10 anos cresceu 13%. Ou seja, a gente vê que dos 10 anos para cá, a gente teve, tirar um pouco esse ano, né? Mas assim, nos últimos 3 anos a gente vê que teve uma melhora de crescimento na receita, né? O EBITDA dela também vou falar que o último ano foi bem fraco o EBITDA, né? Porque 3% de EBITDA foi pouco. Isso muito justificado por conta de compensações que tá acontecendo, porque eu vou explicar sobre isso. É muito difícil para ela conseguir reter talentos. E a área que ela está entrando, que ela está se especializando, que ela está buscando crescimento, isso talvez pressione um pouco essas margens dela, que até então foram margens muito boas. Mas vamos lá, vamos conversando aí sobre isso e vocês vão entender. Olha, o EBITDA dela era 14 e você vê que está num declínio aqui, claro, óbvio, né? Que eu acabei de falar. O EPS dela foi de 16 nos últimos 10 anos e agora bateu aí 8,5. Olhando esse último ano aí, não está com números assim estratosféricos, mas também não está ruim. A minha expectativa é que a longo prazo a EXL, né, a Excel, consiga ali encontrar um meio termo ali. Eu acho que com a popularização da inteligência artificial, reduzindo o custo, ela vai ter um retorno maior ali. E eu não estou com a expectativa de vender ela para esse ano, então é um pouco assim de médio prazo, dá para ir segurando tranquilo. Se o cara, vou comprar, viver e vou vender em dezembro, aí eu pensaria em outra opção. A parte de endividamento dela está ok, com 14 pontos no índice combinado de juros, a margem dela 13%, você vê que é uma margem bem acima do que geralmente a indústria trabalha, entendeu? E o histórico também está em 10, então ela está com uma margem boa, uma margem operacional boa, né? A gente vê que a margem líquida também deu uma melhorada, entendeu? E aqui a gente vê o Enterprise Value pela receita, né? Que é uma métrica que eu gosto de analisar, principalmente nessas ações de trade de valor, assim, batendo o olho rápido para ver se ela está cara ou não. Você vê que ela já esteve numa situação mais barata. Pelo fato dela estar apresentando esses crescimentos aqui mais... mantendo essa linha de crescimento de 2 dígitos, ela foi se valorizando. E agora o cara tem que pagar aí 4 vezes a receita para poder conseguir ali. O enterprise value dela é 4 vezes a receita, né? CCC, o ciclo de conversão do dinheiro, é uma maneira da gente medir se a empresa... Isso tudo que eu estou falando com vocês tem material lá no blog, né? Você viu que eu comecei o vídeo lá no viverdividendos.org. Acessa lá que tem explicando sobre cada um desses indicadores, tá? Mas o ciclo de conversão do dinheiro dela, a gente vê que teve uma queda de desempenho, que saiu de 55 para 51. Nada muito aterrorizante,
ainda está um pouco acima da média da indústria, mas isso aqui talvez, por ela ser de serviço, vamos riscar isso aqui, porque não faz muito sentido a gente olhar para ela trabalhando com serviço, olhando esse número, né? Essa galera aqui, ó, esses dados aqui também não vai interessar para a gente, porque nós estamos falando de trade de valor, então não tem dividendos. Mas a gente tem aqui o percentual de insider dentro, né? 2,79. Geralmente esse percentual é pequeno, está dentro do normal. As instituições donas da empresa, 97%, né? Tem muito ETF aí nessa brincadeira. E o CEO está ali há 18 anos, né? Então é uma empresa que tem um CEO experiente, o cara está fazendo investimentos, está buscando crescimento, a empresa tem crescido. Eu até coloquei aqui uma nota para esse CEO como sendo de 5 estrelas, né? Então, é um CEO, ele é de descendência indiana, e você vê que a EXL está começando a ensaiar lá algumas coisinhas na Índia, trabalha um pouco lá, que é até uma empresa global, né? Ela não trabalha só no mercado americano, né? Você viu lá no começo do vídeo que eu falei de UK, de Austrália, enfim, eles têm Filipinas também, presença. Bom, a parte do fosso, né? Eu gosto de analisar o fosso para ver, tipo assim, poxa, o fosso, ele é a proteção da empresa, né? O quão protegido o seu dinheiro tá quando essa empresa for atacada com concorrentes ou com, às vezes, uma crise. O fosso dela tem alguns problemas aí. Por quê? Primeiro, ela depende de alguns pontos que também podem ser considerados até contra, né? E aí corroboram ali para diminuir o grau de rating dela que eu dei para o fosso, né? Por exemplo, ela depende muito de clientes grandes e a perda de um cliente desse grande pode comprometer o resultado ali a longo prazo. Eu sei porque eu trabalho com desenvolvimento de software e é melhor que você tenha, às vezes, dezenas e milhares de clientes pequenos do que, às vezes, poucos clientes grandes. Você fica muito refém do cliente. Você tem a mudança de tecnologia, a barreira de substituição deles não é grande. Se chegar uma outra firma, fizer um bom... É difícil um pouco de você conseguir aquele network, conseguir a penetração ali, mas se dependendo, o cara tiver uma boa... For uma firma que esteja entrando na concorrência, que tenha já vamos dizer assim, um relacionamento ali com alguns desses clientes em comum, pode levar esse cliente deles. Então, é uma barreira pequena para substituição, né? E a gente tem também esse custo aí, que o custo do trabalhador, de manter essa equipe lá, porque é uma equipe de tecnologia, é uma equipe cara. Então, isso tudo aí somando, mudanças de tecnologia que pode acontecer e eles não conseguirem se adaptar rapidamente. Isso aí me fez colocar alguns pontos a menos aqui na nossa estrelinha de fosso, né? Então, é um pouco preocupado. Vamos dizer assim, não é a minha melhor ação, né? É uma ação com potencial para trade de valor, tem um histórico bom de crescimento, é lucrativa, está crescendo os lucros, mas tem esses pontos que você precisa de ficar atento. A posição política, isso aqui, para ela, no caso, eu acho que não afetaria, mas pelas pesquisas que eu fiz, eles, vamos dizer assim, 60% das doações de campanha deles são para democratas e os outros 40% para republicanos. Pode-se considerar, talvez, um em cima do muro ali e tal? Poderia até, mas tecnicamente eles são mais democratas do que republicanos. Como não é uma empresa ligada ao varejo, né? Tipo assim, não corre o risco de sofrer um cancelamento ali na mídia social, uma coisa do tipo, não vejo isso como um problema para esse caso aqui dessa empresa, tá? Fizemos essa análise aí, vamos dar uma olhada agora, antes da gente partir para o trimestre, né? Vamos só dar uma olhadinha aqui no como que está o valuation dela, né? Pô, vale a pena comprar ou não? Bom, o preço dela é $51, né? O meu valuation que eu fiz, eu avaliei ela em 52,51. Colocar aí, tá mais ou menos um preço justo para mim, né? Isso porque esse desempenho aqui, né, talvez pode ter impactado um pouco, porque o lucro dela caiu um pouco nesses últimos períodos, né? Mas o Wall Street está até um pouco mais animado do que eu, alguns analistas estão apostando aí em $57, o que daria uma margem de 10% de crescimento. A média está ali em 50, que está aí até um pouco mais caro. Vamos dizer assim, a galera ali, eu e o Wall Street estamos sintonizados de que, e o mercado também, de que ela está no preço certo ali. Agora a gente vai ganhar dinheiro com ela como? Vai ganhar dinheiro com ela
com um crescimento futuro que ela vai vir a ter, né? Que aí ela precisa de desempenhar. Se ela não entregar esse crescimento, a gente não tem margem de segurança para segurar muita coisa, né? Então, isso é um problema. Bom, eu citei aqui alguns prós e contras, né, no case da empresa, e eu gosto de trazer para vocês. Ó, a empresa está surfando uma onda de demanda por IA. Por quê? Essa análise que a seguradora fez, lembra que eu comecei no começo do vídeo falando sobre o seguro que fez lá um processamento lá para poder me pagar? Eles estão usando bastante IA com isso e eles estão, vamos dizer que, conseguindo reduzir esse tempo de entrega ali do pagamento, reduzindo os gastos com o cliente, né? Isso está criando eficiência, isso está sendo benéfico. Eles estão utilizando bastante IA nesse sentido e eu acho que a IA vai ajudar eles nesse ponto, né? É uma empresa líder em serviços de analytics, operações digitais com forte presença em setores como saúde, seguro e a questão lá dos produtos financeiros, né? É uma empresa que tem uma história de crescimento através de aquisições. Ela é bem... O indiano lá, cara, está comprando bastante negócios. Você vai ver a história dela lá, tem bastante aquisições. Não são empresas que eles compram que são famosas, mas assim, dentro ali do mercado em que eles atuam, eles são bem ativos ali. Você vê que tem bastante despesa por conta de aquisições. Eles são e são aquisições que estão dando certo, porque se você for ver a margem dele ao longo do tempo está crescendo, né? Então está trazendo empresas e essas empresas estão sendo lucrativas. Uma parte significativa, agora os contras, né? O que a gente precisa de tomar cuidado, né? Uma parte significativa da receita da Excel vem de um número limitado de clientes, que eu já falei isso com vocês, então não vou me aprofundar. Com a aceleração da adoção da tecnologia como IA, há uma pressão contínua para investir pesadamente em novas ferramentas e talentos, que pode pressionar a margem de lucros. Eu comentei mais ou menos por alto, mas é isso aí. Quando você tem uma tecnologia que, por exemplo, é igual... Eles estão utilizando IA, isso aí eles falaram bastante lá nos balanços deles e tal, e eles martelaram que isso daí é o que está fazendo crescimento, atraindo cliente, está conseguindo reduzir gastos com o cliente, etc e tal. Só que para você desenvolver esses produtos, você precisa de gente competente nessa área. E esse mercado está muito aquecido, então a briga para atrair esses profissionais é muito grande. Então ele pode ter, às vezes, um quadro lá e perder alguns daqueles colaboradores. E eles estão tentando segurar essa galera como? Com compensações de ações. Se você for dar uma olhada, eu não sei se eu vou conseguir achar aqui de forma rápida, mas... Vamos tentar, aqui nós já estouramos o nosso tempo, eu queria fazer esse vídeo com 15 minutos e não deu, cara. Agora já era. Aqui, ó. Olha só, os caras, 21 milhões aqui, né? É isso mesmo. 21 milhões dos 69 de despesa, né? Não, da receita, né? Income from operations. 21 milhões aqui são só de compensação de ações, né? São despesas com compensação de ação. Então, você vê que, tipo assim, foi 69 de lucro, daqueles 69 ali, mais ou menos, das operações, a gente teve ali que retirar 21 para compensação de ação. E olha esse número em 2024, no trimestre anterior, foi 18. Então, a gente vê que eles estão aumentando isso ferozmente, né? E isso daí faz com que a gente tenha um risco, né? A gente manter esses colaboradores lá é perigoso, porque você vai ter que cada vez investir mais em compensação de ação. Se não estiver tendo retorno, beleza, a conta vai fechando. Se não tiver, aí complica, né? Um dia que não virar, aí ferrou. Mas a gente vai analisando e se acontecer isso, a gente pula fora do barco. Ciclos econômicos. A empresa pode ser sensível a questões de recessão econômica. Isso aqui meio que default, acho que muita gente vai... Não é um tipo de negócio que, tipo... Pode ser que não seja cancelado, mas vai ter redução de gastos e tal, pode impactar ali. Então, é uma questão que é importante. Olhando aqui o balanço dela, né, para a gente rematar esse vídeo aqui, nós já passamos da nossa hora. Ó, a nossa receita nesse trimestre foi de 472 milhões de dólares, né? E sendo que no terceiro trimestre do ano passado foi de 410. Nós tivemos um crescimento de 15% nessa receita, né? E que já vinha de um crescimento de 14%, né? Então,
mantivemos essa linha de crescimento. Isso tá bonito aqui, esse crescimento da receita dela. Só que o primeiro trimestre parece que naturalmente é mais fraco, né? Então a gente vai ter a publicação do quarto trimestre agora, né? Acho que vai ser pro dia 20 e pouco de fevereiro, eu acho. Mas aí o próximo trimestre a gente já pode esperar que vai vir um pouco menor, porque a gente vê que teve uma redução aqui, né? Tanto na receita quanto no lucro. O lucro por ação saiu de 37 para 44 centavos, né? Também tivemos uma melhora boa, até melhor do que o da receita, com quase 20% aí de ganho no lucro por ação, né? Então, trimestres dela estão ok, você vê as taxas de crescimento tão saudáveis, né? Não tem nem nada muito complicado. E agora aqui a gente vai falar, ficou aqui um pouco grande aqui, vamos tentar diminuir esse zoom aqui, aí, pronto, agora vai. Ó, pontos positivos e negativos que eu vi no trimestre dela, tá? Primeiro ponto positivo, né? A receita do trimestre de 2024 cresceu 14%, que é aquilo que a gente falou ali, né? Não vou me aprofundar muito, o EPS também, tranquilo. A gente tem um outro ponto positivo que eu vi lá, que foi que eles revisaram, né? A orientação do ano anterior, dando uma melhorada para 1,8 bilhão e 1,825 a 1,835, um crescimento de 12% a 13% ao ano, com base em moeda reportada e 12% em moeda constante, que seria o quê? A conversão do dólar já, né? Uma outra parada que eles falaram, execução estratégica baseada em IA permitiu um crescimento de dígitos duplos, tanto na área de análise de dados quanto de operações e soluções digitais. O Excel está expandindo seu conjunto de soluções, modernização de dados de IA, incluindo modelos de linguagem. Então, eu acho que isso daqui é um ponto que eu falei com vocês desde o começo, que a gente vai ver nos próximos trimestres esse retorno aí do investimento com IA. Você vê que tem algumas ações aqui que eu já coloquei na minha carteira de trader de valor, que eles vão se beneficiar com a IA, mas não é que eles vão fazer um chatzinho de bot para ficar conversando com o cliente final, não. Eles são empresas que eles vão utilizar a IA para ter um retorno maior na sua operação. A IA vai reduzir os custos deles ou talvez fazer com que eles se tornem mais produtivos e consigam entregar mais. E isso daí não é só na minha carteira de trader de valor, não. Aquela área privada nossa lá de membros, eu tenho algumas ações lá de dividendos que tem um pouco dessa pegada, que vão se beneficiar bastante aí com a questão da IA, né? Aqui a gente tem um ponto negativo que eu vi lá no balanço. Foi o seguinte, foi o problema das flutuações cambiais. Eles ainda precisam de dar uma ajustada nisso lá. Mas eles estão sofrendo aí com essa questão da flutuação cambial e vale a pena a gente tem aqui o Reino Unido, a gente tem o peso lá, o filipino, a rúpia indiana, libra esterlina, enfim, a gente tem alguns problemas aí de câmbio, mas nada muito assim aterrorizante, tá? Acho que é isso, galera, acho que deu pra gente trocar uma ideia. Vamos só, antes da gente finalizar aqui, para quem não conhece minha carteira de trader de valor, é uma carteira no qual a gente está, um projeto que a gente está começando aqui para poder comprar uma casa lá em Miami, né? Então, a gente está lá com a ideia de comprar uma casa lá, mais ou menos, um apartamento, na faixa aí de uns 450 mil dólares, né? Então, esse camarada aqui, e qual que é a nossa ideia, né? A gente tem até um artigo aqui, que é esse aqui, ó, Miami Trader de Valor 2035. Dá uma consultada lá. Isso aqui é como que anda o nosso projeto aí para Miami, né? 450 mil, 225 nós vamos financiar e 225 vai ser de entrada. Estou juntando o dinheiro da entrada e vou pagar, vou utilizar a bolsa para me ajudar a pagar essa grana, né? Desses 225, nós já temos 56 mil dólares, né? Isso é a nossa posição de janeiro, apesar desse vídeo estar ainda em fevereiro, né? Nós já estamos aí com um quarto, cara. Olha só que bacana, ó. Um quarto do AP já tá lá na bolsa, rapaz. Falta aí 168 mil, falta 75%, mas a gente vai chegar lá. Aqui embaixo, só para você que ainda não conhece, dá uma olhada na nossa evolução aqui com os reais, né? Convertendo já ali em reais. Estamos aí quase batendo os 300 mil reais aí em patrimônio lá na nossa carteira de trader de valor. Algumas ações aqui ainda estão precisando de virar, né? Mas vamos dizer assim,
somando tudo, né? Nós estamos aí com um retorno positivo de 16%, isso dá 10,4% de retorno anualizado, né? Tem alguns ativos aqui, como por exemplo a própria Excel, que teve um bom retorno de 3,9% desde que a gente comprou. Nós já dobramos o que a gente ganhou com a Cloudflare. Cloudflare que comprei durante muito tempo, o pessoal estava todo mundo, não, vai acabar, não sei o que, furada. E eu fui comprando Cloudflare, fiz análise. Pode pesquisar aí no canal aqui do blog, que vocês vão ver bastante conteúdo sobre Cloudflare. Dobramos, meu amigo, 108%. Olha, nós colocamos $9 mil e estamos com 18, cara. As ações estão valendo 18, dobrou de valor. E vai subir mais. Quando os juros cair, agora você ainda tem mais uma oportunidade. Os juros deu uma parada de caída. Compra mais, porque depois, quando os juros cair, as ações vão subir ainda mais, cara. Nutanix está com 11% positivo. O resto, meu amigo, é só choro. Aqui dessa galera, só o Sterling Infrastructure. Esse cara tá preocupante. Vou acompanhando ele de perto, mas é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Agradeço a todos. Assina lá a nossa área de membro, R$ 94,00 por mês. Pagou ali durante um ano, meu amigo. Depois você não precisa pagar mais nada. O resto da vida você vai ficar com acesso ilimitado para o resto da vida. A minha carteira privada de ações ali, com foco em aposentadoria. Ah, Vivi, eu não sei nada sobre investimento, não sei como comprar, não sei quais ações eu compro, não consigo acompanhar, não tenho tempo para isso. É ali, meu amigo, é a área de membro que vai te ajudar. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!